Querido, algo que não me tira, que não me sai do coração é que Gênesis 17, o Senhor fala sobre circuncisão. Circuncidar era a lei que o Senhor tinha dado a Abraão, que todo menino de 8 dias deveria ter a carne do seu prepúcio removida. A extremidade do seu órgão sexual masculino tinha que ser removida. Quando isso acontecia, irmãos, gerava dor. Quando isso acontecia, era uma marca do pai para com o filho. Quando isso acontecia, o filho sangrava. E diferente, bem diferente da fimose que fazemos hoje, com anestesia, com bisturi, com medicação, com antibiótico, anti-inflamatório, com ambiente hospitalar. Ali, irmãos, era na faca de pederneira. Colocavam o órgão sexual masculino ali numa pedra e pegavam uma outra pedra, que era uma faca pontiaguda, chamada de faca, mas era uma pedra. Era uma faca de pedra. E aí vinha e fazia o corte. Isso era feito ao 8º dia. E algo extremamente profético, extremamente forte, é que neste dia, neste 8º dia, era que o menino recebia o seu nome. O menino era batizado neste dia, no 8º dia. Não era assim como o menino já nascia e todo mundo sabia o nome, como é hoje. Muitas vezes o nome do menino era dado durante o nascimento, de acordo com como acontecia, como a mãe ficava depois do nascimento, como a família recebia. Às vezes pela característica da criança, né? Como Esaú nasceu. Quando Esaú nasceu, a Bíblia fala que ele era cabeludo e ele era ruivo. Tinha seus cabelos vermelhos. E por isso que o nome dele foi Esaú, que significa vermelho. Por isso Esaú teve o nome de Esaú. O que é Esaú, pastor? Vermelho. Então, no ato da criança que estava nascendo, já ia se moldando alguma coisa. Mas quando chegava no 8º dia, o menino era circuncidado. E a sua identidade era liberada. Querido, isso é dar destino. É quando você consegue marcar. É quando você consegue marcar o seu filho. É quando você tem condições de circuncidar o seu filho. É quando você consegue, em meio da dor, você consegue remover a carne, marcar o seu filho e liberar para ele uma identidade. Sabe por que temos tantos jovens hoje, tantos adolescentes, sem identidade nessa nação e fora da nação? Tantos jovens, tantos adolescentes sem identidade. Como assim, pastor? Sem nome na carteira de identidade? Não, irmão. Sem identidade de quem é. Não sabem o que são. Não sabem de onde vieram, não sabem para onde estão indo. Eu vou te falar, irmãos, na igreja do Senhor Jesus também existem muitas pessoas sem identidade. E talvez você que esteja aqui me ouvindo, talvez você esteja passando por um processo desse. Por isso, querido, que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Não sabemos qual que é o nosso chamado, qual que é o nosso ministério, qual que é o nosso posicionamento. Por isso que muitas vezes nós não sabemos. Sabe, não paramos no emprego, não paramos numa cidade, não paramos num ministério, numa igreja. Por quê? Porque não temos identidade. Você vai conversar com a pessoa e nós que fazemos aconselhamentos, nós fazemos isso, sentamos com a pessoa e a pessoa não sabe. Não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo, não sabe o que quer da vida. Não sabe. Por quê, irmãos? Falta de paternidade. Falta de alguém que circuncide. A circuncisão era remover a carne do prepúcio. Então esse menino estava em aliança com Deus. Nós precisamos marcar os nossos filhos, para que possamos colocar eles em aliança com Deus, e para que a sua identidade seja liberada. Quando Jesus, ele foi batizado, ele saiu pelo Jordão, a Bíblia fala que os céus se abriram, e desceu uma pomba, e disse o quê? Este é o meu
filho amado. Essa era a sua identidade, irmãos. Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. A pomba desceu, simbolizando o Espírito Santo, mas quem bradou foi o Pai. E o Pai dizia: esse aí é o meu filho. Esse tem identidade, esse tem pai. Esse é o meu filho amado, em quem eu, Deus soberano, tenho todo o meu prazer. Agora, irmãos, quem falou isso? Quem falou isso? Deus falou isso. Mas aí ele sai dali, das margens do Jordão, e vai para onde? A Bíblia fala que ele vai ao deserto, ser tentado por Satanás. Ali ele fica 40 dias. Amém? E qual que é a primeira coisa que Satanás pergunta para ele? Se tu és o filho de Deus. Ei! O que o pai tinha acabado de falar? Esse é o meu filho. O que Satanás está perguntando? Se tu és o filho. Isso, irmãos, é o que acontece comigo e com você. É isso que nós vivemos, é isso que nós passamos. Grande parte do problema da igreja, grande parte do meu e do seu problema é identidade. É não saber o que nós somos em Cristo. Porque muitos de nós aqui já conseguimos nos ver como servos, já conseguimos nos ver como membros, já disseram para nós que somos discípulos, já disseram para nós que somos membros, já disseram para nós que somos servos, já disseram para nós que somos isso, que somos aquilo, mas se você não entender que você é filho, você não pode manifestar a glória do Pai, porque só o Filho manifesta a glória do Pai. Você também é servo, mas só servo não pode manifestar a glória. Só discípulo não pode manifestar a glória. Só membro do corpo de Cristo não pode manifestar a glória. Quem manifesta a glória, pastor? Os filhos. Toda a natureza criada espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Agora o Pai diz para você aqui nessa igreja: você é filho, você é filho. O louvor aqui no início abrindo diz: você é filho. Ontem na reunião dos casais foi dito: você é filho. Hoje na ceia foi dito: você é filho. Nós vamos acabar essa reunião dizendo: você é filho. Só que amanhã, irmão, Satanás pergunta assim: se tu és o filho de Deus, então faz essa maracutaia aqui. Se tu é mesmo filho de Deus, então sai desse lugar que eu não mandei você sair, vai para lá. Se tu é filho de Deus, força ele a fazer um milagre, cara. Se esse Deus é mesmo teu pai, põe ele contra a parede. Tem igreja, irmãos, ensinando isso. Se você vê aí nas grandes mídias, estão dizendo: tragam a sua oferta, o seu propósito, não sei do que, e depois você vai ter condições, legalidade de colocar Deus contra a parede. Você consegue entender isso, irmão? Você vai poder exigir de Deus aquilo que te pertence. Falei: meu Deus do céu. Será que temos condições de exigir alguma coisa do Deus? Agora, Satanás pergunta para ele: se tu és o filho de Deus, faz isso. Irmãos, ele tinha ontem, Deus tinha falado para ele: tu és meu filho. Agora, o infeliz está perguntando: se tu és filho mesmo? Mas querido, muitos de nós estamos caindo nessa conversa de Satanás. Se tu é filho, faz isso. Se tu é filho, faz aquilo. Se tu é filho, tenta o Senhor teu Deus. Só que o Senhor falou assim para ele: ah, cara, dá licença. Jesus falou para ele: eu sei bem quem eu sou. Eu sei bem quem é meu pai. Eu sei de onde vim e para onde estou indo.
e por isso o meu testemunho é verdadeiro. Está na Bíblia, sabia? Deixa eu ver se eu acho aqui para você confirmar depois. João capítulo 8, verso 14. Depois você lê na sua casa. Jesus falou: eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde estou indo. Eu sei quem é meu Pai, e eu sei a minha identidade. Por isso meu testemunho é verdadeiro. Você só pode ser alguém verdadeiro. Você só pode ser um cristão verdadeiro. Você só pode ser uma testemunha verdadeira. Você só pode ser alguém chamado de filho, irmão, se você sabe de onde veio, para onde está indo e o que você está fazendo. Estou falando de paternidade, irmãos. Paternidade de Deus. Porque foi dito tanto aqui sobre paternidade biológica. E nós estamos sabendo isso. Querido, é claro que o relacionamento de pais e filhos, o relacionamento natural vai ajudar muito nisso, muito nisso. Todo aquele que não teve um pai, a presença de um pai, que caminhou com um pai, a referência de um pai, tem dificuldades de ver Deus como pai. Porque, querido, você precisa caminhar com o seu filho. E como foi dito aqui, não é, irmão, dar sustento, não é dar comida, não é pagar as contas, não é só isso, também é isso. Você precisa de relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Como na cultura, por exemplo, numa cultura dos vikings da época, numa cultura, vamos trazer próximo de nós aqui, numa cultura indígena. Sabe por que não tem homossexual? Ah, já sei, pastor, porque eles matam, né? Não, irmão. Porque lá a criança nasce e com 3, 4 anos começou a andar, caminha com o pai. Anda com o pai, pesca com o pai, caça com o pai, luta espada com o pai, viaja com o pai, monta cavalo com o pai, dorme com o pai. Então, irmãos, ele teve a referência de pai. Aí quando ele cresce, irmãos, ele é um guerreiro. A nossa cultura, o nosso dia a dia nos rouba isso. Onde os pais, para oferecerem algo melhor para os filhos, trabalham, e o filho tem o seu dinheiro, mas não tem sua presença. Não vai funcionar, irmão. Então nessas culturas, irmãos, não há. Essas são muitas vezes, por exemplo, uma das coisas do homossexualismo por causa disso. Porque os meninos caminham com o pai. E é gerado neles uma identidade. Sabe qual que é o problema da nossa juventude hoje, irmãos? Preste atenção nisso. Sabe qual que é o problema? Sabe por quê? Quando perguntam, qual que é a fase que dá mais trabalho? Aborrecente. Não é isso? Aborrecente. Chegou aí, irmãos, nos 11, 12, 13 anos, 14. Deus me livre. Aborrecente. Sabe por quê, queridos? Presta atenção no que eu vou te falar. Nessa idade, irmãos, 8, né, nos pré-adolescentes, 7, 8, 9 anos, o menino começa a entender, o menino começa a ver que aquilo que você fala, que aquilo que você falava, que aquilo que você ensinou não é o que você faz. O menino, a menina começa a entender que aquilo que eu ensinei como certo, não é o que eu faço como certo. E começa a ser gerado no coração dessas crianças uma crise. De quê? De identidade. Por isso que essa fase é pior. Porque o nosso discurso não está em aliança com as nossas atitudes. A nossa fala não está em aliança com as nossas ações. E aquele super-herói que a criança pensava que você era, que você fosse, imbatível, infalível, o super caráter,
o super honesto, o super-homem não é bem um super-homem. E todas as vezes que esse menino de 7, de 8, de 9, de 12 se depara com a quebra do seu discurso, com aquilo que você ensinou para ele como verdade, e ele vê que aprendeu algo, que foi ensinado algo, mas que aquele algo não é vivido, não é uma verdade para mim, para você, é gerado uma crise. Aí ele não sabe. Ele não sabe se faz o que você disse para ser feito, ou ele não sabe se faz o que você faz. Ixi. E agora, irmão? Nossos filhos não sabem se vão fazer aquilo que eu digo para fazer aquilo que eu estou fazendo. Olha, filho, não vê essa novela do inferno. Ué, mamãe, mas você não vê? Acontece, né? E não acontece, irmãos, acontece na nossa casa, na minha, na sua. Foi dito aqui, o Lucas falou, não pode mentir. Aí alguém liga e fala, fala que o pai não está em casa. Ele falou, espera aí, alguma coisa errada nisso aqui, não pode mentir. Filho, o nosso Deus é o Deus da cura. O nosso Deus é Jeová Rafa. O nosso Deus é o médico dos médicos. Ele é quem cura. Aí quando você está com dor de cabeça, você fala assim para o filho, hoje nós não vamos na igreja. A mãe está com uma dor de cabeça. Ele fala, espera aí, tem alguma coisa errada. Se lá na igreja, se na comunhão, existe a manifestação do médico, dos médicos, você está com dor de cabeça, fica em casa, então tem alguma coisa errada. Então o que eu faço? Quem que eu sigo? Quem que eu sigo? Filho, você tem que ter um nome limpo. Filho, você tem que, sabe, você tem que honrar aquilo que você promete. Você tem que ir, irmão, só chega carta na sua casa todo dia de cobrança. Cartão estourado, devendo, SPC, Serasa, ele não é bobo, ele já sabe ler. Você deixou uma carta que você abriu lá em cima da mesa, ele olhou e falou, meu pai não paga as contas, mas disse que eu tenho que ser uma referência. E agora, irmão? Como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos resolver isso, hein? Vou te dizer uma coisa muito forte que o Senhor me falou hoje, muito forte. Pode anotar. Os ouvidos do seu filho podem estar fechados temporariamente para os seus conselhos, mas os seus olhos nunca se afastarão do seu exemplo. Obrigado, Jesus. Pode chegar um determinado tempo na sua vida, irmãos, que seu filho parece que não escuta aquilo que você fala. O seu conselho, aquilo que você fala, aquilo que você ensina, parece que é uma fase, temporariamente. Os olhos deles, os ouvidos dele estão tampados aquilo. Ele não ouve, parece que ele não dá bola, mas eu quero te dizer, os seus olhos nunca se afastarão do seu exemplo. Se você vive aquilo que você diz que é, irmão, pode ficar tranquilo, a sua casa está salva. Aquilo sempre falará mais alto na vida dele. Porque mesmo no momento que ele fechou a porta, bateu, fez uma malcriação, saiu, fugiu, ele está vendo quem você é. Ele está vendo quem você é. Sabe, por um certo tempo na minha vida, eu ainda concordo que grande parte dos nossos erros, grande parte das nossas falhas, induziram o que os nossos filhos já se tornaram hoje. Eu sempre acreditei nisso, continuo acreditando. Mas hoje, irmãos, lendo um texto do filho pródigo, eu entendi que se nós trouxermos para a nossa vida o que de profético, o que de aplicação que tem naquele texto de Lucas 15, nós vamos ver que ali existe um pai, e aquele pai é perfeito.
Ali existe um pai, aquele pai é perfeito, porque aquele pai é Deus. Ali existe um pai que é impecável, ali existe um pai que é um modelo, ali existe um pai que é um padrão, ali existe um pai que é perfeito. Mas ainda, na família de pais modelos, existem filhos pródigos. Eu não acreditava muito nisso, irmão. Mas o Senhor ministrou no meu coração isso nessa noite. Quero dizer para você, nessa tarde, irmãos, eu chorei com isso. Deus falou: filho, o seu conceito é errado. Existem pais que foram modelos para uma geração e ainda assim os filhos se perderam por aquilo que eles tinham. Não é a maioria, é bem a minoria, o Senhor me disse. Mas existem. Pais que fizeram o que tinha que ser feito. Pais que pagaram o preço que tinha que ser pago. E ainda assim, os filhos resolveram dar uma volta. Mas eu quero te dizer, querido, que assim como Lucas 15, na parábola do filho pródigo, nos ensina, esse filho vai voltar, irmão. Descanse em Deus. Esse filho vai voltar. Descanse em Deus, porque esse filho vai voltar. Sabe por quê? Ele vai se decepcionar no mundo. Eu gostaria muito que você tivesse ouvido a ministração de ontem, porque justamente fala de você deixar uma porta aberta. Fala de você deixar um caminho livre para que o seu filho retorne. Ele vai voltar, irmãos. Só que eu vou te contar um segredo. Quando ele voltar, ele vai te ter como antes não tinha. Quando ele voltar, ele vai te respeitar como não te respeitava. Quando ele voltar, ele vai te ver como antes não te via. Porque ele vai ver, querido, que a festa que tem na casa dele, que a festa da paternidade, que a festa da mesa, que o novilho cevado, que a honra, a glória e a exaltação ao único e digno de receber o louvor e a glória, que aquela festa em família, que aquela festa do lar, daqueles que honram ao Senhor, é melhor do que qualquer festa que possa existir fora. É melhor do que qualquer coisa que possa existir fora. É melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Ele vai ver que as baladas, ele vai ver que os prostíbulos, ele vai ver que a droga, que o álcool, ainda que ele tenha que se destruir, ele vai ver, ele vai entender: não, a festa da casa do meu pai é muito melhor do que essa. Eu estava na verdadeira festa e não sabia. Eu vivia em festa e não sabia disso. Eu vivia em festa e não sabia disso. Lá na casa do meu pai aquilo sim é festa. Meu pai é um homem bom. Sabe, meu pai trata os nossos empregados melhor do que eu sou tratado aqui fora. Meu pai é um pai justo. Irmãos, agora escuta uma coisa. Olha a referência que esse filho tinha do pai. Você está entendendo? Os ouvidos do seu filho podem estar temporariamente fechados aos seus conselhos, é o pródigo. Mas os seus olhos nunca se apartarão do seu exemplo. Qual que era a referência que esse menino tinha da casa do pai dele? Meu pai é um baita do homem justo. Meu pai é um cara que trata com dignidade o menor dos empregados. Na casa do meu pai tem fartura, na casa do meu pai tem festa, tem santidade. Na casa do meu pai tem uma unção tão tremenda, tão forte. Eu vou voltar para lá. Esse pai sempre deixou a porta aberta. Se você tiver um pródigo na sua casa, querido, deixe a porta aberta. Deixe a porta aberta. E para que lá fora ele possa entender que tudo isso, que a festa na casa dele é muito melhor, irmãos, aquilo que você construiu na sua casa, realmente tem que ser melhor. Porque existem lares, irmãos, de intriga, de confusão, de brigas, de discussões, que dependendo de onde você esteja no mundo, irmãos,
a pessoa acha que está melhor. Ele voltou. Ele precisou de um tombo para entender quem era o Pai. E quando ele chega agora, ele sabe quem é o Pai. Esse Pai, irmãos, que o recebe, esse Pai perfeito, esse Pai modelo, esse Pai padrão, esse Pai é o Senhor. O único Pai que não erra, que não falha. O único Pai que está pronto a receber o seu filho. A qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer minuto. Nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos aprender com o Pai Celestial, com o nosso Pai, a ter o mesmo coração, a reproduzir as mesmas coisas. E quando ele chega, irmão, ele tem um irmão, tem um filho dentro de casa, que enquanto esse que saiu era o rebelde, enquanto esse que saiu era truculento, enquanto esse que foi embora, o filho mais novo, ele era grosseiro, mal educado, rebelde. Ele falou: olha, me dá aquilo que é meu, e me dá agora. E o pai deu, irmão. Sabe por quê? Porque Deus te dá as chances que você precisa de recomeçar. E ele saindo, irmãos, era a chance que Deus estava dando para ele de ser diferente. Talvez em casa ele não entendesse aquilo nunca. Quando ele saiu, o pai estava dando uma chance para ele de entender que não há nada nesse mundo, não há nada nessa geração, não há nada melhor do que a presença dele. Ele precisava entender isso, esse filho. Ele precisava entender isso. E o pai sempre dá condições para que você aprenda. Sempre dá condições para que você aprenda. Irmão, por que Jesus, ele tinha um ladrão na sua equipe? Jesus, ele tinha um dos discípulos que se chamava Judas. E a Bíblia fala que ele era ladrão. A Bíblia fala que recolhiam as ofertas, ele ia lá, enfiava a mão na bolsa e subtraía, tirava o dinheiro das ofertas. Jesus sabia disso, você acha que não? E talvez, se alguém mais soubesse, poderia ser que ele fosse questionado: mas espera aí, mestre, tu és a verdade, tu és a justiça, tu és a santidade, tu és a perfeição, como tu permite alguém que é ladrão caminhando contigo? E o Senhor talvez respondesse: porque eu estou dando a chance dele ser justo, dele ser justificado. E por isso ele continuou caminhando junto, até que ele mesmo resolveu se vender pelas moedas. Mas o Senhor sempre deu a chance que ele precisava. No meio da equipe, irmãos, tinha um homem chamado Tomé. E ele era incrédulo. Tudo aquilo que o Senhor falou para ele que um dia faria, que ressuscitaria, tudo aquilo, ele não creu. Ele não acreditou, ele não recebeu, ele não aceitou. E Jesus sabia disso. Mas Jesus ainda assim, irmãos, no amor que ele tinha de pai. Deixa eu te falar, Jesus, ele nunca chamou seus discípulos de filho. E os discípulos não chamavam Jesus de pai. Mas qual era a sua função? Ele falou assim quando estava morrendo: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Ou seja, ele era pai. Quando eu estou com você, vocês se sentem como filhos, e eu me sinto como pai. Esse era o entendimento de Jesus. Quando eu for, vocês vão se sentir sozinhos por alguns dias, mas eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, vocês não ficarão sem pais. Eu vou lhes mandar o Consolador, o Espírito da verdade. Oh Deus.
Então, tratando como pai, ele sabia que tinha um incrédulo, e ele fez questão de, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, ele foi até o incrédulo. Jesus apareceu numa reunião com os 12 e Tomé não estava, irmão. Tomé não foi, faltou o culto. Por isso que eu falo, irmão, não falta, querido, a reunião. Porque muitas vezes no dia que você resolver faltar, é no dia que Jesus aparece. Ele falou, hoje não vou não, estou cansado. E estavam reunidos, todos, no mesmo propósito, na mesma oração, no mesmo foco. E de repente, com portas fechadas, ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, veio andando e... Ele atravessou as paredes, atravessou as portas e se pôs no meio dele. Pai, seja convosco. Esse é o meu pai, irmão. É o meu super-herói. Tomé não estava lá. E aí disseram, Tomé, você é doido, você não foi. Você faltou. Ele foi. Ele quem? Jesus, ele está vivo. Nós falamos com ele, nós ceiamos com ele, nós estivemos com ele. Falou, conversa, não creio, não acredito, mentirosos. Vocês estão querendo me animar. Sabe o que eu penso, irmão, que eu sinto é quando nós vamos atrás de alguns irmãos que estão frios, que estão afastados, e nós falamos para ele, olha meu irmão, ele está aqui, Jesus falou comigo hoje, Jesus esteve comigo ontem à noite, sabe, na beira da minha cama assim, olha, hoje de manhã eu tive uma experiência com ele, ele está aqui, ele é vivo, ele é pai, ele cuida, ele ama, ele vai mudar a sua sorte. E a pessoa fala, não, para com isso. Você está querendo me enganar, você está querendo me iludir. Você está querendo me convencer. Porque a frieza, irmão, a frieza é um buraco que nós entramos e não conseguimos ver a glória de Deus. Tomé falou, não, para. Mas Jesus foi de novo, irmão. Quando sabia que ele estava lá, só para falar, Tomé. E aí Tomé se desarmou, irmão. Abriu as suas mãos, caiu de joelho e falou, mestre. Tomé havia dito, eu só creio se eu tocar. Irmão, eu só creio se eu tocar nas suas feridas. Eu quero colocar o dedo no buraco dos cravos na sua mão. Eu quero que ele levante a sua túnica e me mostre o seu lado. E o Senhor levantou e falou, aqui está o meu lado. Aqui estão as minhas mãos. Toque. Não dói mais, são cicatrizes. Você pode tocar em mim. Então ele falou, Senhor, perdoa-me, Senhor. A luz voltou a brilhar na sua escuridão. A glória voltou a inundar as suas densas trevas. Sabe, irmão, ele vai vir para você hoje. Sabe, aqueles que estão parados, desanimados, confundidos, ele virá como fogo. Ele virá como uma luz tão intensa para clarear as suas trevas, a sua escuridão. Ele vive, irmão. E ele é pai. Ele é pai, por isso que ele disse. Tomé deve ter pensado, tu veio aqui só por causa de mim. Ele falou, é claro, filhão. É claro, filho, que eu vim. E esse era o incrédulo. Mas na equipe, irmãos, também tinha um sanguinário que se chamava Pedro. Você sabia que Deus, que Jesus, andando com eles, havia dado uma ordem para que eles não andassem com espadas, não carregassem facas, não carregassem cutelos, não carregassem punhais. O Senhor falou, essa não é nossa guerra. Tira isso, desarma, joga isso para lá. Mas Pedro teimava, insistia em caminhar com a sua espada. E Jesus sabia.
E um dia, quando foram pregar Jesus, veio aquela legião de soldados romanos, e um soldado chamado Malco, ele vem para agarrar Jesus. Pedro então saca do seu punhal, da sua espada, e decepa a orelha do soldado. Eu quero dizer para você, irmãos, aquela espada não era para a orelha, era para o pescoço. Ele ia matar aquele homem, mas aquele homem esquivou e só arrancou uma orelha. Pensa a cena, irmãos, uma orelha no chão, vaso, sangue sendo derramado, um homem gritando, e Jesus pegar a orelha, fala: Pedro, você não pode fazer isso. Nossa luta não são com armas naturais, são com armas do Espírito. Está pronto. Esse é meu pai, irmão. Se você quiser tê-lo também, o meu super-herói. Ele ficou normal. Esse homem se converteu ao evangelho. Você sabia disso? A história fala. Também, né, irmão? Se não se convertesse, podia crucificar ele, né? Aí alguém podia chegar para ele e falar assim: ô Deus, ô Jesus, tu és supremo, soberano, tremendo, santo, por que que o Senhor não pega esse cara que insiste em andar com essa faca aí e faz alguma coisa com ele? E Jesus diria assim: não adianta ele tirar a faca da cintura se ele não tirar a faca do seu coração. Não adianta ele se despojar da arma física se ele não tirar isso da sua mente, se o coração de Pedro não for transformado. Ele sempre deu condições para que você retornasse ao seu propósito. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer, Ele te ama tanto. Ele sempre te deu condições para você retornar ao seu propósito. Na sua fraqueza, na sua debilidade, na sua dificuldade, Ele enviou justamente o Consolador para que não ficássemos órfãos. E Ele diz que esse Consolador nos ajudaria em nossas fraquezas. Querido, eu tenho as minhas, você tem as suas, todos nós temos as nossas fraquezas. E sem esse Consolador, você não vai conseguir vencer, irmão. Você não vai superar a sua crise, suas fraquezas, suas debilidades, porque Ele é quem nos assiste nas nossas fraquezas. Quem, pastor? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo. É Ele que me faz alguém forte. É Ele que me faz alguém diferente, alguém amável, porque nós somos muito ruins, irmão. Nós somos muito ruins. Pai, olha o que a palavra de Deus diz. Olha a Bíblia aqui, irmão, senão depois você me joga pedra. Vai falar: o pastor não leu a Bíblia hoje. Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim. Romanos capítulo 8, estamos falando da paternidade de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Senhor está dizendo, querido, você não recebeu um espírito de servo somente porque somos servo. Você não recebeu um espírito somente de discípulo, seguidor, aluno, porque somos discípulos. Você não recebeu um espírito somente de membro, porque somos membros do corpo de Cristo. Não recebeu um espírito somente de ovelha, porque somos ovelhas do seu aprisco.
Mas vocês receberam, sobretudo, um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual você pode clamar: Abba, Pai! Vem, Deus, você é o meu Pai! Pai querido, Pai amado. Essa é a nossa dificuldade, irmãos. Você consegue sair de um lugar de ovelha? Sou ovelha, ovelhinha de Jesus. Você consegue sair de um lugar, sou servo, que bom ser servo, irmãos. Mas você não é um empregado, querido. Era como aquele outro filho, o irmão do pródigo que ficou em casa. Ele era alguém que estava na casa do pai, mas não tinha entendimento de que era filho. Ele se via como um servo. Ele se via como alguém que estava ali para trabalhar, para cuidar da casa, para limpar, para cuidar das plantações. Mas ele não se via no direito de pegar um cabrito e de se regozijar, fazer uma festa com os seus amigos. E o pai chegou e falou para ele: filho, estás triste por causa de um cabrito, um cordeiro? Existem milhares aqui, são todos seus. Existem muitos bois. Existem aqui, olha, muitos animais, terras, campos, riquezas. São todas suas. Você é meu filho, meu herdeiro. E aí que ele começou a entender também. Depois que o irmão está voltando para casa. Porque ele se via como um servo. E talvez é assim que nós nos vemos na obra de Deus. Servos. Um pouquinho mais para frente, Romanos 8, nesse mesmo capítulo, no verso 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Escuta o que eu vou falar para você, irmão. Aqui está a diferença. Eu preciso ser servo, sim, também, porque eu preciso produzir alguma coisa para Deus, eu preciso trabalhar. Mas se eu for só ovelha, irmão, se eu for só servo, se eu for só discípulo, o servo trabalha, o discípulo aprende. Mas se eu não for filho, eu não tenho herança. Se eu não for filho, eu não tenho herança. Irmãos, o que é aquilo que Deus tem que está na sua mão? Cara, irmão, você nem sabe, eu tenho tanta coisa que é de Deus na minha mão. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendi que sou filho. Às vezes eu estou pedindo algumas coisas para Deus, Ele fala: larga de ser bobo, rapaz, você é filho. Não precisa pedir nada. Irmãos, olhe para a grandeza de Deus, olhe para a sua glória, olhe para o seu infinito poder, para a sua infinita majestade, e saiba que este é o seu Pai. E saiba que tem muitas coisas à sua disposição, tem muitas coisas à nossa disposição que nós não tomamos posse, que nós não recebemos, que nós não estamos vivendo. Sabe, irmãos, uma vida de angústia, de depressão, de confusão, uma vida de escassez, uma vida de miséria. Deus trataria assim os seus filhos? Sim ou não? Sim ou não? Pastor, então não estou entendendo, estou ficando em crise. Eu sou filho, entendi que eu sou filho. A palavra diz que eu sou filho. Está dizendo aqui que Ele nos deu um espírito de adoção, no qual podemos chamá-los de pai. 2 versículos depois diz que se Ele é pai, então nós somos herdeiros. Então o que está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? Porque eu não tenho paz. Porque eu não tenho recurso. Porque eu não tenho um cabrito para me regozijar com a minha família. O que está faltando, irmão? O que está faltando, irmãos? Diga: crescer.
Você está entendendo? Como assim, pastor? Gálatas capítulo 4, verso 1, diz assim. Gálatas 4, projeta para mim esse texto, nós vamos ler. Gálatas 4, 1 diz assim. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menino, ou enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja senhor ou dono de todas as coisas. Você está começando a entender? Se o herdeiro, o que nós somos? Que a Bíblia falou em Romanos 8, 17. Herdeiros. Mas se o herdeiro é menino, é criança, ele é igualzinho um escravo. Sabe por quê, irmão? Porque menino, crianças não podem receber a sua herança. Se eu faltasse hoje na vida do meu filho e deixasse algo para ele, ele não poderia tomar posse agora. Ele não tem juízo, ele não tem alinhamento, ele não tem entendimento para administrar aquilo que o pai deixou. Então alguém vai tomar conta daquilo que é dele. Alguém vai tomar conta daquilo que é dele, mas que ele não pode mexer. E talvez não tome conta bem tomado. Talvez não administre bem administrado. Sabe o que é isso? É o que está acontecendo com muitos de nós. Somos herdeiros, recebemos mas somos menino. Nós somos menino, sem juízo, sem entendimento, sem alinhamento, sem identidade. Não sabemos como Jesus sabia de onde vimos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Não temos uma fé inabalável, não temos o entendimento correto acerca do reino. E por isso Deus fala, se você receber a promessa, você morre. Se você toma posse daquilo que é meu, pensa em algo grande, tremendo, você vai se acabar, filho. Então, querido, enquanto formos meninos, espiritualmente dizendo, enquanto não tivermos a maturidade, o entendimento, a busca, o alinhamento, a persistência, a perseverança, não podemos tomar posse da nossa herança. Se o herdeiro for menino, ele é igual a um escravo, diz a Bíblia, ainda que ele seja dono de tudo. É isso que acontece. Somos dono de tudo. O Senhor já nos deu isso pela sua herança, mas somos meninos. Então o que falta para nós? Diga, crescer, crescer, crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu quero caminhar para você, para o fim. Olha o que esse pai diz, irmão. Estou te ensinando agora a confiar no seu pai, e entender por que algumas coisas, mesmo na paternidade de Deus, não foram ainda liberadas a nós. Algumas coisas ainda não foram liberadas, não estão disponíveis para nós. Romanos capítulo 8, pensa num texto poderoso. Nós vamos ler 2 textos. E nós vamos orar, eu quero que você preste atenção. Romanos capítulo 8, pensa num texto forte. Pensa num texto forte. Como diria um bom carioca. Irmãos, pensa num texto forte. Romanos 8. Olha aqui, Romanos 8, 28. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha aqui, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pronto, irmãos, isso está declarado, isso está liberado, isso está reafirmado, serve para mim e para você. Amém? Aí eu penso assim, pois é, pastor, o senhor não sabe de nada. Tudo coopera para o meu bem. Se o senhor soubesse o que eu estou passando, o senhor saber que essa palavra está meio furada, porque eu estou passando pelo fio da espada, pelo fio da navalha. Sabe por quê, irmãos? Que nós, olha aqui, irmãos, por favor. Sabe por quê? Que nós entramos em parafuso, em confusão. Voltamos lá para o início. Porque Satanás está dizendo para você, tu é filho de Deus? Por que tu passa por isso? Tu é filho de Deus porque tu perdeu o emprego. Tu é filho de Deus porque tu está andando a pé. Tu é filho de Deus porque que teu filho não tem o que comer. Aí você fala, pior, hein? De que lado você está, irmão? Enquanto você tinha que falar encrunhado, sem vergonha, maldito, eu vou te falar uma coisa. Somes, harpa, desaparece. Como João falou, eu sei que meu Redentor vive em breve. Ele irá se levantar, aleluias. Mas sabe, irmão, nós entramos em parafuso. Porque ele vem e diz, tu não é filho de Deus? E diz assim, a palavra que você diz que é do seu pai, não diz que todas as coisas cooperam, funcionam para o bem daqueles que amam a Ele. Você ama Ele mesmo, você lógico que ama. O que é que está cooperando para o seu bem? Eu vou ensinar você, irmão. Que bem que é esse que Deus está falando. Porque o bem que você chama de bem não é o que Deus chama de bem. A sua mente, irmãos, não é a mente de Deus. Nossos pensamentos estão aqui e o dele. Aquilo que eu chamo de bem não é aquilo que Deus tem como bem. Por isso mesmo que esse texto, se a gente for ver, nós não lemos aqui, mas 2 versículos acima vai falar que é o Espírito Santo que tem que interceder por nós. Porque nós não sabemos de nada. Nós não sabemos pedir nada. Nós não sabemos entender a coisa de uma. Eu vou ensinar para você o que ele chama de bem. Está aqui, ó, Romanos 8, 28. E o 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é o bem para Deus? O bem que Deus chama de bem é fazer com que todas as coisas cooperem para que você seja igual a Jesus. É isso que a Bíblia está falando, e ela mesma se explica, é porque nós não sabemos ler e entender. Aquilo que Deus chama de bem, que eu achava que era um carro novo, um marido lindão, uma casa quitada, aquilo que você pensa que é bem, o Senhor está dizendo aqui, olha, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ele, Jesus, o primeiro, entre muitos irmãos. O entendimento de Deus, voltamos ao início, é tê-los como filhos. Deus nos vê como filhos, e Deus quer que nós possamos vê-lo como Pai. E o padrão de Deus para mim e para você, nada menos, nada mais que Yeshua, a HaMashiach, que Jesus de Nazaré. Esse é o meu padrão e o seu, é o nosso modelo. E o Senhor está esperando que nós possamos ser como Ele. O que nós vamos fazer, irmão? O que nós vamos fazer? Ele é o primogênito. Primogênito significa primeiro entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, o primeiro. E sobre nós repousa a mesma genética,
a mesma responsabilidade do nosso irmão mais velho. É isso que Deus chama de bom. Você está entendendo? Para você não questionar mais isso. Pastor, a palavra fala, você vai poder ensinar muita gente, irmão, que as coisas cooperam para o bem que Deus está falando está aí escrito. O bem que Deus está fazendo na sua vida, que você seja igual a Jesus. E para que você seja igual a Jesus, às vezes você precisa perder o emprego. Para você ser igual a Jesus, às vezes você precisa ganhar menos do que ganhava antes. Para ser igual a Jesus, você às vezes precisa andar um pouco a pé, para refletir, para pensar. Passar por umas lutas para orar mais, ir para o monte igual ele ia. Passava a noite orando. Nós precisamos disso. Por quê? Porque os versos aí de cima que eu falei para você, que é o 26 e 27, diz assim, ó: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Está tudo encaixado. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pronto. Tem muita gente achando que sabe, irmão. Você não sabe de coisa nenhuma. Eu não sei de nada, irmão. Para terminar, eu quero que você saia aqui com isso, querido. O texto. Hebreus. Oh, Jesus. Hebreus capítulo 5. Oh, Jesus. Então, vamos juntar tudo? Se Ele é Pai, eu sou filho. Se Ele não nos chama somente como ovelha, como discípulo, como membro, mas nos quer como filhos, por quê? Romanos 8, porque Ele já nos deu um espírito de adoção, nos adotou como filho, no qual podemos chamá-lo de Pai. E porque somos filhos e Ele é o nosso Pai, então nós temos direito à herança. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Querido, tem alguém melhor para você ter uma herança, meu irmão? Às vezes você fala assim, poxa, meu pai foi um Zé Ninguém, minha mãe foi uma Maria Nada, meu tio foi um Tombalata, meu avô foi o Zé Cueca. Ninguém deixou nada para mim. Engano seu. O seu pai é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu pai é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Não espere nada de ninguém, irmãos, a não ser dele. Olha aqui, Hebreus 5, 7, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Espera aí, nós falamos em Gálatas também que nós precisamos crescer para que possamos receber a herança. E depois voltamos para Romanos 8, 28, que vai dizer, 29, que Jesus é o nosso modelo, é o primogênito entre muitos irmãos. O bem de Deus é nos fazer como Ele. Então olha como é que é seu irmão. Hebreus 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Irmão, Jesus orava incessantemente, em alta voz e com lágrimas. Ei, quantas vezes você já chorou aos pés do Senhor esse ano? Quantas vezes você passou uma noite, querido, orando no seu quarto, buscando ao Pai? Quantas vezes você foi numa vigília esse ano, irmão? Olha aqui o que o Senhor está dizendo do nosso irmão. Aquele que podia salvar da morte, aquele que o podia salvar da morte, quem que era? Deus.
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus era reverente e submisso. Aí diz assim, embora sendo o quê? Embora sendo Deus, não é isso que está aí? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quem aprende é porque não sabe. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Irmãos, eu não vou entrar no caminho teológico de que sofrimento que era esse que ele passou e de qual era a sua obediência. Eu quero entrar só no entendimento. Ele sofreu. Eu quero dizer para você, esse irmão é o nosso primogênito, o nosso modelo. O plano de Deus é nos fazer filhos como Ele é. E eu vou dizer para você uma coisa, anote também. Anote. Olha, Emílio, Deus fez um filho sem pecados, mas não fez um filho sem sofrimentos. Deus fez um filho santo, mas não fez um filho sem sofrimentos. Você não seria, querido, mais privilegiado que Jesus Cristo. Eu não seria. Jesus não teve pecados, mas carregou o sofrimento. Eu quero dizer para você, o sofrimento, irmãos, faz parte de algo que o Senhor está usando na nossa vida. E a Bíblia diz aqui, olha, que em Jesus, por causa do sofrimento, embora sendo filho, ele obedeceu por meio daquilo que sofreu. Jesus, com o sofrimento, ele aprendeu alguma coisa. E eu quero dizer que isso está na minha vida e na sua também para isso. Não fuja do sofrimento, irmão. Entenda o sofrimento. Não estou dizendo para você buscar, correr atrás do sofrimento. Eu não quero sofrer, irmão. Mas quando ele vem, irmãos, não fica, sai capeta, sai demônio, não sei o que, eu rejeito isso, irmão. Entende o que está acontecendo. Porque aquele sofrimento veio para te levar a crescer. Ele veio para te trazer crescimento, entendimento de alguma coisa. E basta você entender em um dia. Chegou, irmão, quando eu começo a sofrer, eu paro tudo, vou entender. Sabe por quê? Porque quando eu entendo, o sofrimento vai embora. Quando eu entendo o propósito do sofrimento, a Bíblia fala isso, ele passa de vós. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Você é filho. Você é herdeiro. Você é herdeiro de todas as coisas. Diga para o seu irmão que está do seu lado, ei cara, você só precisa crescer. Você só precisa crescer. Fica de pé comigo, querido.